Olá, irmão, graça e paz. Que bom que você está aqui com a gente, já chegando nessa reta final da nossa classe sobre a vida de Cristo. Nós já estamos chegando na 6ª aula, né? Já aprendemos muito sobre Jesus, nós vimos a encarnação de Cristo, o significado da encarnação de Cristo como relatado por João. Nós vimos sobre os milagres de Cristo, ou os 7 sinais que o Evangelho de João apresenta que Cristo fez. Nós vimos a mensagem de Cristo, né? A mensagem do reino de Deus, do novo nascimento. Nós vimos a divindade de Cristo, né? As vezes em que Jesus, no Evangelho de João, utiliza o termo eu sou. Nós vimos sobre as parábolas de Cristo, aqui especificamente sobre a parábola de Cristo como relatada pelo Evangelho de João, né? A parábola da videira e dos ramos. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Cristo, a oração mais famosa que Cristo fez, que está lá em João capítulo 17. E é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta aí com a gente, tá bom? Então, deixa a sua Bíblia aberta lá em João capítulo 17. Que nós não vamos ler o capítulo todo, porque ele é bem grande, mas nós vamos ler vários versículos para fundamentar aquilo que nós estamos falando, tá bom? Então, oração de Cristo no capítulo 17 de João. E a título de introdução é importante dizer, essa oração ela é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, ou alguns outros chamam de a oração intercessória, porque Jesus aqui ele vai interceder pelos seus discípulos e por toda a igreja, né? Todos aqueles que viriam a crer nele. Então, assim, é esse geralmente como é conhecido essa oração, a oração sacerdotal de Jesus. E o que é interessante é que os evangelhos, eles falam muito que Jesus era uma pessoa, um homem de oração, né? Nós sabemos disso. Jesus era alguém que orava e orava muito. Por vezes passava a madrugada inteira orando. Só que o que não é comum são os evangelhos registrarem o conteúdo dessa oração. Então, às vezes, é registrado, mas é muito raro. E quando é registrado, são às vezes frases pequenas, né? Com uma petição aqui ou outra ali. Uma outra questão é a oração do Pai Nosso, que ali Jesus está ensinando os discípulos a orar. Não era propriamente dito assim, Jesus fazendo a oração. Então, o que torna essa oração sacerdotal ainda mais especial é que ela traz detalhes incríveis acerca da oração de Jesus. Ela traz a oração de Jesus do início ao fim aqui. Então não são apenas alguns versículos, 2 ou 3 versículos, né? Mas são o capítulo inteiro, são 26 versículos da oração de Jesus. Então o conteúdo é extremamente rico. Assim, esse evangelho ele faz algo extremamente especial nesse capítulo, João, porque ele relata uma grande oração de Jesus. E essa oração, para João, ela funciona como se fosse um resumo do seu evangelho. Porque aqui Jesus ele vai trabalhar basicamente de todos os temas essenciais que ele trabalhou no Evangelho de João. João, ao relatar a história da vida de Jesus, ele pega os principais ensinamentos e acontecimentos da vida de Jesus e agrupa conforme os seus objetivos. E aqui então nessa oração, João também coloca ela aqui como uma espécie de resumo de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, coisas essenciais dos ensinamentos de Jesus, como a obediência dele a Deus, como ele revelando a Deus, como a unidade dele com Deus e a unidade do seu povo, como o amor, como a verdade, tudo isso Jesus vai tratar também nessa oração. E o contexto em que ela acontece é o contexto da crucificação. Jesus já estava pronto para ser entregue. Jesus já estava caminhando para a crucificação. E aqui não podemos confundir com a oração de Jesus no Jardim das Aflições, tá bom? São orações distintas. Aqui Jesus ainda estava no cenáculo e provavelmente estava orando e os seus discípulos todos estavam ouvindo a sua oração ali, tá bom? E essa oração, ela apresenta uma estrutura de 3 partes. Primeiro, Jesus, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai orar por ele mesmo. Jesus vai orar por ele mesmo. Depois, do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ele vai orar
por seus discípulos. Jesus vai orar pelos seus discípulos que estavam ali com ele no cenáculo. Os 11, e alguns dizem que talvez algumas outras pessoas estavam ali. Jesus vai orar então por todos aqueles que Deus entregou para ele. E por fim, Jesus vai orar pela igreja. Não apenas então pelos seus discípulos ali, mas por todos os seus discípulos futuros, todos aqueles que creriam e que seguiriam os seus passos. Então, essa é a estrutura dessa oração de Jesus e nós vamos ver cada uma delas. Então, primeiro, Jesus ora por si mesmo. Então, como eu falei, o contexto dessa oração é que a hora estava chegando. Jesus, ele diz isso. No versículo 1, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Então, Jesus estava pronto para ser entregue, para ser morto. Era chegada a hora determinada por Deus. E Jesus, então, se volta a Deus e ora. Jesus se volta a Deus em oração. E Jesus pede para que Deus o glorifique. Veja no versículo 1 ainda. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Então Jesus pede para que Deus glorifique a ele, a Cristo, e assim Cristo glorificaria o Pai, glorificaria a Deus. Guardadas as devidas proporções, a gente pode pensar na nossa relação com os nossos filhos. Então, quando o nosso filho ele é assim exaltado, nós também nos sentimos exaltados com ele. Quando os nossos filhos são humilhados, estão sofrendo, nós também nos sentimos humilhados e sofremos juntos com ele. Então a ideia aqui é que Deus, ao glorificar a Cristo, também receberia a glória. Essa relação mútua, por assim dizer, um caminho de duas vias aqui. O Pai busca a glória do Filho e o Filho busca a glória do Pai. Mostra um relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. E o interessante é que a gente não pode perder de vista o que está vindo depois. O que está vindo depois é a extrema humilhação de Jesus. Então chega a soar até um pouco paradoxal. Porque quando a gente pensa em glória, a gente pensa em coisas, por assim dizer, boas, em esplendor, em majestade. A gente não pensa em humilhação. Mas aqui Jesus está nos ensinando que o caminho para a sua glorificação passou pela humilhação. A cruz não foi um erro. A cruz não foi algo fora dos planos de Deus. O caminho para a coroa de Cristo, como soberano à destra de Deus, passou pela coroa de espinhos. Então o caminho para a glorificação passou pela humilhação. E isso é verdade, inclusive, para nós cristãos. O caminho da glória, meu irmão, passa pela cruz. O caminho para a nossa terra prometida, para a nossa cidade celestial, passa pelo deserto. No deserto é onde Deus nos faz mais parecidos com Cristo. Sabe, a vida cristã é um chamado ao sofrimento. Muitas pessoas acham que a existência do sofrimento na vida do crente mostra que o cristianismo é falso, que Deus não se importa com os crentes. Não tem nada a ver. Se eles soubessem o que a Bíblia diz sobre isso, eles veriam que está totalmente de acordo com as palavras de Deus. O caminho para seguir a Cristo é um caminho do sofrimento. E ainda que uma pessoa não venha, um cristão não venha a sofrer com doenças, por exemplo, ou com dificuldades financeiras, ou problemas emocionais, enfim, ainda assim, essa pessoa vai passar pelo sofrimento. Todo crente nesse mundo, por mais que possa parecer que leve uma vida, alguns levem uma vida assim mais de bonança, passam pelo sofrimento. Porque o caminho de Jesus é o caminho de negar a si mesmo. É o caminho de mudar nossa mente. É o caminho de batalhar contra o nosso próprio coração terrível. Passa pelo caminho de viver contra a cultura. De viver em um mundo que é marcado pela desgraça. É enfrentar uma batalha contra o nosso próprio eu, então, mas também contra Satanás e seus anjos caídos. É uma batalha espiritual. E isso traz sofrimento. Traz sofrimento. E também é uma batalha contra o mundo, contra a corrupção desse mundo.
contra assim, a maneira desse mundo viver. Então a vida do crente é uma vida marcada pelo sofrimento. E de fato, se nós queremos ser transformados à imagem de Cristo, que é o que Deus quer pra gente, é nos transformar à imagem do seu Filho, assim, Jesus passou pelo sofrimento. Logo, se nós queremos ser transformados à sua imagem, nós também vamos passar pelo sofrimento. O caminho do Evangelho não é um caminho que promete prosperidade, não é um caminho que promete paz circunstancial, não é um caminho que promete bonança circunstancial. É um caminho do sofrimento. É o caminho que promete paz, a paz com Deus. E também, muitas vezes, a paz que excede todo entendimento. Mas no exterior, e até mesmo no nosso coração, nós podemos estar em guerra. Pode estar tudo desmoronando. É o caminho, sim, que promete bonança, mas bonança em meio às dificuldades. A bonança só vem para quem está na tempestade. E é um caminho que promete alegria? É. Mas não é alegria sem dor. É alegria por meio da dor. É a paz por meio da guerra. É a bonança no meio da tempestade. Então o caminho para a glorificação, meu irmão, o caminho até aquele dia em que seremos glorificados, passa pelo sofrimento. E eu gosto muito de uma música que trabalha isso. Ela trabalha esse paradoxo. Preste atenção comigo e deixe ela alimentar a sua alma, o seu coração. Deixe-me saber, aqui orando a Deus, que a cruz precede a coroa. Que ser humilhado é ser exaltado. Que no vale, aqui a ideia de buraco, a ideia de sofrimento, de baixa, é onde o Senhor me faz mais semelhante a Cristo. Olha que maravilhoso isso. Meu irmão, muitos dos nossos problemas com Deus, que às vezes a gente fica bravo com Deus, às vezes a gente fica chateado com Deus. Assim, muitos disso poderia ser resolvido sabendo que é ali que Deus nos faz mais parecidos com Ele. É ali. Sabe, certa vez, dizem que John Wesley, ele sofria muita perseguição na Inglaterra por pregar o Evangelho. Por pregar contra uma religião moralista, sem conversão pessoal, contra uma religião exterior. E ele era muito perseguido. A própria Inglaterra é um país cristão, há alguns séculos atrás. E dizem que uma vez ele não foi perseguido. Então ele se volta para Deus e fala: Senhor, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Sabe, às vezes a bonança aparente é um mau sinal. É um mau sinal. Porque é no vale que o Senhor nos faz mais semelhantes a Cristo. Durante o dia há estrelas no céu, mas elas só brilham à noite. Olha a imagem que ele está trazendo aqui. Durante o dia as estrelas estão no mesmo lugar, mas elas só aparecem quando vem a escuridão da noite. E quanto mais fundo eu vou nessa escuridão, mais eu posso ver a sua luz radiante. Sabe, quanto mais eu desço no vale, quanto maior é o sofrimento, mais eu posso ver a luz de Deus. Então deixe-me saber que as minhas perdas são meus ganhos. Que ser quebrado é estar curado. Que no vale é onde o seu poder é revelado. Então deixe-me encontrar a tua graça no vale. Deixe-me encontrar a tua vida em minha morte. Deixe-me encontrar a sua alegria em minha tristeza. Deixe-me encontrar a sua riqueza em minha necessidade. Então esse é o ponto aqui. O caminho para a glória passa pela cruz, inclusive para nós. Se nós estamos seguindo os passos de Cristo, nós podemos esperar muitas coisas, inclusive o sofrimento. Inclusive o sofrimento. E isso nos ajuda a entender que é no vale onde o Senhor nos faz mais semelhantes a Cristo. O deserto é a escola de Deus. E Jesus, ele continua. E ele fala que Deus deu autoridade no versículo 2 para que Jesus concedesse a vida eterna. Diz assim, versículo 2: assim como lhe deste autoridade ao Filho do Homem, a Jesus, sobre toda a humanidade, a fim de que, com o propósito de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Então Deus deu autoridade para que Cristo concedesse vida eterna. Aqueles a quem Deus deu, entregou para Jesus. E Jesus agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Já parou para pensar no que é a vida eterna? Às vezes a gente define a vida eterna como, sei lá, a vida depois da morte. Depois que a gente morre, nosso corpo vai para a terra, nossa alma volta para Deus. Então nós ficamos no céu. Aí começa a vida eterna. Aí depois Jesus Cristo volta, faz um novo céu, nova terra, o nosso corpo é glorificado. Então a gente acha que a vida eterna é algo que nos tira desse mundo. A vida eterna é algo que vem depois. Vida eterna assim é uma vida que não tem fim. Alguns podem definir assim. Mas olha só como Jesus define vida eterna, versículo 3. Claro que isso aqui não exaure o tema de vida eterna, mas é interessante ver como Jesus define vida eterna aqui. E a vida eterna é esta, versículo 3. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus ele define vida eterna como um conhecimento de Deus e dele. E aqui a Bíblia utiliza a palavra conhecer, não é simplesmente no sentido de um conhecimento intelectual, mas um conhecimento íntimo. É por isso que um dos nossos slogans como igreja é conhecer a Deus. Não é ideia só apenas de estudar coisas acerca de Deus, mas é um conhecimento íntimo. É nos achegarmos mais perto desse Deus, é nos relacionarmos com esse Deus. E Jesus Cristo disse que isso é a vida eterna. É um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Ele e com o Pai. Então, vida eterna não é algo para depois, é algo que podemos desfrutar agora. É um novo tipo de vida, agora é uma vida mais próxima de Deus. É uma vida em que nós podemos nos relacionar com Deus e começa agora. Vida eterna é um novo tipo de vida que podemos desfrutar agora, depois da nossa conversão. E como eu falei, então, esse conhecer, ele envolve mais do que um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento do coração. Bispo Ryle, um pregador anglicano, ele diz assim: o verdadeiro cristianismo salvador, preste atenção nessas palavras, o verdadeiro cristianismo salvador não é meramente acreditar em um conjunto de opiniões e abraçar um conjunto de noções. Sabe, o cristianismo salvador, ele está dizendo, não é simplesmente abraçar proposições, não é simplesmente fazer uma confissão de fé, não é simplesmente isso, envolve isso, mas não é simplesmente isso. Ele diz assim, a essência do cristianismo é confiar em uma certa pessoa que está viva e que morreu por nós. É conhecê-la e amá-la. Essa pessoa é o próprio Cristo. Ele está dizendo que a essência do cristianismo é confiar em Jesus Cristo e conhecê-lo e amá-lo, é relacionar com Cristo. Sabe? Então, muitas vezes nós definimos o cristianismo como simplesmente uma confissão de fé diferente. Mas não, a essência da fé cristã, o que a fé cristã promete é paz com esse Deus, é ser adotado na família desse Deus, é entrar em um relacionamento com esse Deus. Essa é a vida eterna, meu irmão. Desfrutar de um relacionamento com esse Deus maravilhoso que nós temos. E Jesus continua. Jesus, no versículo 4, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então aqui é interessante. Como que Jesus glorificou a Deus? Cumprindo o que Deus ordenou que Cristo fizesse. E essa é a maneira com que eu e você também glorificamos a Deus. Às vezes a gente fala, eu quero glorificar a Deus. Eu quero viver uma vida para a glória de Deus, mas a gente não entende o que significa isso. Uma das coisas que isso significa é viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com os mandamentos de Deus. Viver de acordo com aquilo que Deus nos ordenou fazer. Então isso é glorificar a Deus. O crente glorifica a Deus ao cumprir a sua palavra, vivendo de acordo com ela. Nós glorificamos a Deus ao vivermos de acordo com a ética do reino de Deus, ao vivermos de acordo com os mandamentos desse rei. E agora nós vamos para a segunda parte dessa oração. Jesus, ele orou por ele mesmo, Jesus
pediu para ser glorificado com Deus. Ele termina o versículo 5 dessa primeira parte da oração pedindo de novo para ser glorificado. E agora Jesus vai interceder pelos seus discípulos, por aqueles que ele alcançou no seu ministério terreno. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus vai orar sobre isso. E Jesus, no versículo 6, ele diz que revelou o nome de Deus àqueles a quem Deus escolheu. Então veja, manifestei o teu nome. E a ideia de nome no hebraico, você talvez vai lembrar, é a ideia de quem é a pessoa. Reflete o caráter da pessoa. Então, Abraão, pai de multidões. Pai de multidões. E poderíamos citar vários outros nomes aqui. O nome de Jacó, de enganador, ou aquele que nasce agarrado ao calcanhar, e assim por diante. Então o nome expressava o caráter da pessoa, expressava quem a pessoa é, Depois Jacó foi mudado para Israel, que é o príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, quando Jesus diz que eu revelei o seu nome, a ideia aqui é que Jesus revelou quem Deus é perfeitamente. E nós sabemos que a Bíblia diz isso, nós vimos isso na primeira aula. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É aquele quem revela a Deus perfeitamente para nós. E ele revelou a Deus aqueles que me deste do mundo. Então, Jesus já havia dito isso em outra parte do Evangelho de João. Que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. E agora Jesus está dizendo que todos aqueles que o Pai trouxe até Jesus, Jesus revelou o Pai. Jesus revelou quem Deus é. E Jesus aqui, ele ora nessa segunda parte, para que Deus, seu Pai, pudesse guardar os seus discípulos do mal. Olha comigo o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, essa primeira parte. Pai, guarda-os em teu nome. Olha o versículo 15 agora. Não peço que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Então Jesus aqui ele está orando para que Deus pudesse guardar os seus discípulos do mal. Mas que mal é esse? Nós acabamos de dizer que o caminho para a glorificação passa pela cruz. O caminho para a glória passa pela humilhação. Então Jesus não está orando para que Deus livre os seus discípulos do mal no sentido de aflições. Do mal no sentido de doenças, do mal no sentido de perseguição. Jesus não está pedindo isso. Jesus, pelo contexto, está pedindo para que seus discípulos sejam livres da corrupção desse mundo, para que seus discípulos sejam livres da maneira desse mundo pensar, da corrupção moral. Tanto que Jesus ele vai orar para que Deus santificasse os seus discípulos. No versículo 17, olha só o que Jesus diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, quando ele está pedindo para livrar do mal, parece que a ideia é do mal moral, da corrupção desse mundo e do nosso próprio coração. É isso que Jesus está pedindo para que Deus pudesse guardar os seus discípulos e, por inferência, a nós também. E para que Deus pudesse nos santificar por meio da palavra dele. No versículo 16, Jesus diz que nós não somos do mundo. Nós não somos desse mundo. Mas nós ainda vivemos esse mundo. Portanto, Jesus ora para que Deus pudesse nos guardar de nos corromper com esse mundo. E Jesus também, nessa oração, ele diz que ele comissionou os seus discípulos, assim como ele foi comissionado por Deus. Olha o versículo 18. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, o ponto aqui é que a missão da igreja está ligada à missão de Cristo. A missão da igreja está ligada à missão de Cristo. Assim como Cristo anunciou as boas novas do reino, nós já vimos isso. Seus discípulos são chamados a fazerem o mesmo. Meu irmão, a nossa missão está intimamente ligada com a missão de Jesus. Veja, os evangelhos, eles não são palavras aleatórias, de ensinamentos aleatórios.
sobre Jesus. Como se Lucas, ele pensasse assim, olha que legal, eu estou investigando a vida de Jesus, olha que legal que Jesus fez, vou anotar aqui. Marcos, olha que legal, Pedro me contou que Jesus fez, vou anotar aqui. Mateus, olha que legal, estou lembrando tudo que Jesus fez, vou anotar aqui. Não, não é assim. Os evangelhos foram escritos para igrejas, para pessoas como eu e você, lá do século I. Então, o ponto é que toda a missão da igreja está ligada àquilo que Jesus Cristo fez. Claro que, guardadas as devidas proporções, Jesus era Deus encarnado, nós não somos. Mas ele nos envia para o mundo para seguir os seus passos, para pregarmos as boas novas do reino, para anunciarmos o reino também com os nossos atos, exercendo misericórdia, exercendo amor, exercendo justiça, exercendo gratidão, honestidade. Então, a nossa missão está intimamente ligada com a missão de Cristo. Assim como Cristo foi comissionado por Deus, nós fomos comissionados por Cristo. Então, nessa oração aqui, Jesus nos ensina exatamente isso. A nossa missão está intimamente ligada com a missão dele. E talvez seria uma boa ideia você reler, se você ainda não leu, mas lê o Evangelho de João inteiro com isso em mente. Com essa ideia de que nós somos chamados a seguir os passos de Jesus. Somos chamados a seguir os passos de Jesus. É por isso, meu irmão, que os evangelhos trazem tantos relatos sobre a vida de Jesus. Às vezes a gente foca tanto só na encarnação e depois vai direto para a morte, para a ressurreição, mas a maioria dos evangelhos relatam a vida de Jesus, o que Jesus falou e o que Jesus fez, justamente para nos chamar a atenção para seguir os passos de Cristo. E Cristo então nos enviou ao mundo. E nós devemos ler os evangelhos entendendo isso, que nós somos chamados a pisar onde Cristo pisou, por assim dizer. Tá bom? Então essa é a segunda parte da oração de Jesus. É claro que existe muito mais, mas devido ao tempo, nós não vamos conseguir exaurir tudo que essa oração tem a nos dizer. E agora vamos pela terceira parte, em que Jesus Cristo ora pela igreja, por todos os seus discípulos, inclusive eu e você. E Jesus então, ele diz no versículo 20, olha, não peço somente por estes meus discípulos aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que esses aqui que estão aqui, esses discípulos, falarem. Então Jesus agora está orando por toda a igreja. E é interessante então nós entendermos alguns aspectos centrais das petições de Jesus aqui. Então primeiro, Jesus ele ora pela unidade da igreja. Olha comigo o versículo 21. Jesus ele ora para que todos esses que vierem a crer nele, ele ora para que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então nós vemos aqui, meu irmão, que a unidade da igreja é algo essencial para o Senhor Jesus. A unidade da igreja é algo essencial para a missão da igreja. Jesus diz que pela unidade ele ora para que a sua igreja seja unida, para que o mundo conheça que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador enviado pelo nosso Deus. Então, a unidade da igreja é extremamente essencial. E quando nós olhamos para tudo aquilo que os evangelhos e a Bíblia nos ensina sobre unidade, não tem como a gente falar que a gente está cumprindo isso. Não tem. Eu vejo na minha vida e vemos na vida da igreja tantas falhas em ser unida. Vemos tantas guerras, tantas batalhas por coisas secundárias da fé cristã. Uma coisa é você batalhar por coisas centrais da fé cristã.
como a doutrina da Trindade, e ainda batalhar da maneira certa. Não estou falando aqui em falar palavrão, como muitos falam, em se xingar, em cortar a comunhão. Uma coisa é a gente batalhar da maneira correta pela Trindade, pela justificação somente pela fé, pelo Evangelho. Agora, outra coisa é os cristãos ficarem com picuinha quanto ao tipo de roupa, quanto ao instrumento, quanto às outras questões menores acerca da doutrina do Espírito Santo, se o batismo com o Espírito Santo é algo antes ou depois. Nós temos as nossas convicções, mas isso não impede a unidade. Mas o que nós temos visto por aí, principalmente na internet, é o exato oposto. Pessoas que deixam de se falar, simplesmente por questões secundárias. E além disso, quando as pessoas têm a comunhão, é difícil ver a comunhão que Jesus pede de nós. A comunhão de nos amarmos. Ou as epístolas, a comunhão de termos tudo em comum. A comunhão de nos exortarmos uns aos outros, de vivermos um nas casas dos outros, de sermos hospitaleiros, de assim, se precisar for, vender o que nós temos para ajudar ao outro, nosso irmão. O sucesso do Evangelho, ele está totalmente ligado à unidade da igreja. Totalmente ligado. E por isso que é tão central para Jesus falar sobre a unidade da igreja aqui. Então, meu irmão, isso é algo que nós devemos orar e buscar. A unidade da igreja, uma comunhão profunda entre os irmãos. E Jesus continua. Jesus afirma que Deus ama os crentes assim como Deus amou a Jesus. Olha o versículo 23. Lá no final, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Amaste a igreja, amaste aos discípulos, a todos os discípulos, como também amaste a mim. Meu irmão, olha só. Quando nós olhamos no Evangelho, nós vemos que Deus ama extremamente o seu Filho. Que Deus tem prazer no seu Filho. Que Deus cuida do seu Filho. Jesus está dizendo que assim como Deus amou a Ele, Deus ama a mim e a você. Deus ama os seus discípulos, aos seus filhos. E isso, assim, é tão importante que a gente entenda, porque muitos de nós, como eu, muitas vezes temos crises de consciência e achamos que Deus não nos ama. Que Deus está assim, que Deus não gosta da gente. O que a gente tem que fazer? Confiar no nosso sentimento? Não, nosso sentimento é totalmente enganoso. Mas é voltar, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é abrir nessa oração de Jesus e ler esse texto e dizer assim, agora eu não estou sentindo que Deus me ama, mas eu sei que Ele me ama porque Jesus disse isso, está escrito aqui, É assim que a gente luta contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria mente. Deus me ama, meu irmão. Você acredita que Deus, Ele se compraz na minha vida e na sua vida como Ele se compraz na vida do seu filho? É difícil de acreditar, mas é verdade, porque a justiça do seu filho foi colocada sobre nós, de maneira que Deus, Ele se deleita nos seus filhos. Deus não te salvou e depois Ele fica pensando assim, mas me dá trabalho esse, hein? Ou, nossa, eu salvei esse aí, olha só o que ele está fazendo. Não existe esse tipo de crise em Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhecia todas as nossas quedas. Deus sabia e sabe tudo o que a gente vai fazer, mas ainda assim escolheu nos amar. Deus se deleita em nós porque nós estamos marcados pela justiça do seu Filho. Não pelo que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas por aquilo que o seu Filho fez. Então Deus, Ele se deleita, Ele tem prazer nos seus filhos. Assim como Deus amou a Jesus, Deus nos ama. Isso é difícil de crer. E 99 dos nossos problemas, eu diria, seriam solucionados se nós entendêssemos e crêssemos e sentíssemos isso. Então, esse texto nos fala exatamente sobre isso. E também nós podemos aprender que o crente aqui, ele é unido com Cristo, de maneira que ele participa de tudo que Cristo tem. Olha o versículo 24, nós já vimos isso na videira e nos ramos, Até essa imagem de videira e ramos nos transmite essa imagem. Nós somos ramos que estamos unidos com Cristo. O versículo 24 vai dizer, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Olha só, que onde eu estou, também esteja comigo os que me deste.
Jesus, ele vai trazer essa ideia de que nós estamos unidos com Ele. Nós estamos unidos com Ele. No início do versículo 23 ele fala, né? Eu neles. Nós estamos em Cristo e Cristo, por assim dizer, está em nós. De maneira que esse relacionamento maravilhoso que nós vemos entre Jesus e o Pai aqui é oferecido agora para nós. Nós estamos unidos com Cristo, meu irmão. Olha só, em diversos aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da glória. Versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste. A glória que Deus deu ao Filho foi transmitida aos seus discípulos. Amor, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Mais uma vez a união com Cristo aqui. Veja a ideia, o amor com que Deus amou ao seu Filho esteja também nos discípulos de Jesus, nos filhos adotivos. A missão, versículo 18 a gente já leu, a missão que Deus deu ao Filho agora passa para os seus discípulos, porque nós estamos unidos com Cristo. Conhecimento, versículo 25 e 26, olha, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, Jesus falando. E também estes reconheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então olha, Jesus conheceu a Deus, e Jesus então agora permite com que os seus discípulos também conheçam a Deus. E santificação, versículo 19, Jesus diz, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus aqui, obviamente, não está falando em ser mais santo, ele é o santo, plenamente santo, sem pecado. A ideia é que é santo é de separado, Jesus estava se separando. E assim nós também somos separados por Deus para cumprir uma obra. Então veja como nós estamos unidos com Cristo, e meu irmão, isso é tão importante, mas tão importante que essa é a nossa única esperança. Eu trouxe uma outra canção que nos ajuda a entender isso. Ela diz assim, olha, que dom da graça, que presente da graça é Jesus, o meu Redentor. Ele é a minha alegria, a minha justiça, a minha liberdade. Ele é o meu amor inabalável, a minha paz profunda e ilimitada. A isso eu me agarro. Minha esperança é somente Jesus, pois a minha vida está totalmente ligada à sua. Veja, a esperança do eu lírico aqui, do autor, é que ele está ligado totalmente à vida de Jesus. Enquanto Jesus, meu irmão, estiver no céu, nós estaremos seguros. Enquanto Jesus interceder por nós, nós estaremos seguros. Ele diz, com cada respiração eu desejo seguir a Jesus, pois ele me disse que me levará para casa. E dia a dia eu sei que ele vai me renovar, até eu estar com alegria diante do trono. Nisso eu me agarro, minha esperança é somente Jesus. Toda a glória para sempre seja dada a Ele. Quando a corrida estiver completa, meus lábios ainda repetirão, contudo não eu, mas Cristo através de mim. Olha o que ele está dizendo. Quando eu estiver diante de Deus, diante do trono, quando a corrida estiver ganha, eu não vou bater no meu peito e dizer assim, eu consegui, eu guardei a minha salvação, eu segui os passos de Jesus, eu perseverei. Ninguém vai fazer isso. Quando chegar no último dia, nós vamos dizer assim, nós estamos aqui, tudo por causa de Cristo. Contudo, não eu, mas Cristo através de mim. Se eu perseverei, se eu obedeci, é por causa de Cristo. Meu irmão, essa é a nossa única esperança. Sabe, eu não tenho esperança de que eu vou cumprir, de que eu vou perseverar, de que eu vou, cumprir com todos os meus papéis e deveres. Eu não tenho a única esperança de que eu vou conseguir fazer isso. Pelo contrário, se eu for só pensar em mim, nas minhas forças, eu estou fadado ao fracasso, mas a minha esperança é Jesus. É porque eu estou unido com Ele, porque Ele intercede por mim, porque eu estou ligado a Ele, que é a videira, Ele vai me manter vivo até o final. Porque Ele se santificou, eu sei que Ele me separou também para Deus. Porque é Ele que intercede por mim, eu sei que eu estou seguro. A minha esperança é Jesus. A minha esperança é Jesus. E é por causa dele, não por causa de mim, que eu sei que a minha salvação está segura.
Se dependesse de mim, eu tinha perdido, me converti e perdi 2 dias depois. Um dia depois, uma semana depois, no máximo um mês depois. Mas a minha salvação não depende de mim. A manutenção da minha salvação não depende de mim, depende de Jesus. E Jesus não falha. Jesus não falha. Nós estamos unidos com Ele e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, de maneira breve, são alguns temas da oração de Jesus. Eu termino com algumas considerações. A primeira, meu irmão, ora essa oração. Mas como, Léo, é uma oração de Jesus? Claro, muda os pronomes aqui, né? Muda uma petição ou outra para se referir a você, mas ore essa oração. Nós somos convidados a entrar nesse relacionamento entre o Pai e o Filho. Lembre-se disso. A vida eterna é conhecer, é se relacionar com Deus e com Cristo. Logo, meu irmão, entre nesse relacionamento e orando essa oração. Sabe, se deleite nela, pense nas palavras de Jesus, medite nela, aproprie-se delas e use elas para orar a Deus. Sabe, ela está aqui para que a gente possa orar. Não precisaria estar aqui. É um dos motivos para que a gente possa orar. Então, ore essa oração. Desfrute do relacionamento com Deus por meio da oração. É interessante. É Jesus orando a Deus. Jesus, aquele que conhecia e conhece, né, plenamente a Deus. Aquele que sempre teve comunhão com Deus, ele ora. Um dos motivos aqui para ser o nosso exemplo, mas ele ora para ter um relacionamento com Deus. Eu e você, meu irmão, devemos desfrutar do relacionamento com Deus por meio da oração. Se nós não oramos, nós não estamos nos relacionando com Deus. O que nós queremos fazer nos novos céus, na nova terra, no céu então? O que nós queremos fazer lá? Se a nossa maior alegria é que poderemos desfrutar do relacionamento com Deus. Então, desfrute, ore. Uma outra consideração é que Jesus, né, ele ora para que nós sejamos santificados por meio da verdade, da palavra dele, do Antigo Testamento e das palavras de Jesus e dos seus apóstolos. Então não desista de estudar a palavra de Deus. Eu sei, e muitas vezes eu me sinto assim, seco, sem vontade de estudar a palavra de Deus. Mas, meu irmão, a gente precisa abrir a Bíblia e estudá-la ainda assim. E lê-la ainda assim, e meditar nela ainda assim, sabendo que Deus abençoa aquele momento e com o tempo o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Não desista. O nosso grande erro é achar que porque não temos vontade nós não fazemos. Está errado. A vontade vem enquanto estamos fazendo. Então, não desista. E tenha consciência da minha e da sua, da nossa missão. Anunciar a mensagem do reino e viver a nossa vida para demonstrar os valores desse reino. Porque é assim que nós glorificamos a Deus. Sabe, a nossa missão, meu irmão, é anunciar as boas novas do reino como Jesus. E viver isso, encarnar isso. É encarnar isso. É enxergar a nossa casa e por exemplo, né, exercermos a hospitalidade, entendendo que nós estamos demonstrando os valores do reino. É estender a mão ao próximo, anunciando ao reino, mas também entendendo que ao estender a mão, nós estamos demonstrando os valores desse reino. Ao exercermos obediência, piedade, ao amarmos o nosso próximo. Tudo isso não é simplesmente um monte de mandamento que a gente tem que ficar cumprindo, não. Faz parte da nossa missão. Isso muda a maneira da gente enxergar o mundo. Porque a gente entende que a gente está cumprindo algo maior do que a gente. Está contribuindo para a expansão do reino de Deus. Então, tudo isso e muito mais nós podemos aprender da oração de Jesus. Então medite nessa oração, leia esse capítulo, ore ele e deixe Deus falar ao seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continuamos então na nossa próxima aula, onde encerraremos essa nossa classe. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós sempre estamos à disposição.